o Grêmio historicamente transformou o CT em um ambiente e a arena em outro ambiente. Em determinado momento a gente ouvia muito a história, o CEO não quer, então não tem dinheiro. Qual é a ideia de trabalho do Alex Leitão neste sentido? A arena termina a distância em relação ao CT ou não? Eu não consigo conceber um trabalho onde que não existam todos remando para o mesmo objetivo. E aí, respondendo a tua pergunta, eu vou partir ela em algumas. Primeiro ponto, precisa ter claro o objetivo. Você não consegue remar para um lugar se você não sabe para onde você está indo. Então, todo mundo tem o mesmo lugar, você tem que ter objetivos, inclusive de performance no campo. Aí vem outro problema, né? Você tem toda uma área dentro do futebol que às vezes pensa que não tem responsabilidade sobre o resultado dentro de campo. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu coloco métodos específicos para minha área comercial de que um dos objetivos dele é que o time tenha performance de campo. Ele me responde, olha, mas eu não chuto a bola. Que responsabilidade eu tenho se o clube vai ganhar o jogo ou não vai ganhar o jogo? Minha resposta é muito simples. Você acredita que um estádio lotado possibilita os nossos jogadores a terem uma melhor performance e, por consequência, ter o resultado em campo? Acredito. Então, lota o estádio. E você que vai vender os patrocínios, você entende que entrando recursos e eu puder reinvestir no futebol, vai me dar uma melhor possibilidade de vencer o jogo? Então, vendo o patrocínio e o marketing responsável pelo relacionamento com o torcedor e assim por diante. Todo mundo tem que estar imbuído do mesmo objetivo. E da mesma forma, o futebol, entender que existe por trás toda uma estrutura que trabalha e possibilita que ele tenha as melhores condições de desempenhar o seu trabalho. Alex, qual é a dívida do Grêmio a curtíssimo prazo? Eu não vou te dar nenhum número, porque isso atrapalha, inclusive, na solução dessa dívida. Então, eu costumo não falar de números, porque por uma razão muito simples. Atrapalha na solução. Alex, a gente estava falando ali dos ativos do Grêmio, já foi vendido e até te perguntei do Alisson se esse recurso do Alisson já é imediatamente para esse primeiro ataque, né, para o clube respirar. Sem dúvida, não tem outro dinheiro. Mas assim, a pergunta que eu faço só essa venda será necessária ou precisará fazer mais alguma venda para que o clube possa começar 2026 respirando um pouco melhor? Bom, vamos falar de uma forma geral. A gente está olhando todas as possibilidades que existem em cima da mesa. Aí eu estou falando agora não em estratégia financeira, porque, de novo, a gente tem uma consultoria, a gente está olhando, a gente precisa de mais tempo, a gente está aqui há menos de 2 semanas, e a gente vai olhar mais uma estratégia financeira para médio e longo prazo. Agora, o curtíssimo, que é o fluxo de caixa, a gente está olhando todas as possibilidades para que a gente possa terminar o ano, e terminar o ano significa honrar compromissos que estão, nesse momento, atrapalhando a operação do clube, e começar no 2026 com uma possibilidade mínima de respiro. Então, o que a gente fez até o momento, eu posso aqui afirmar que faz com que o Grêmio termine o ano com todos os seus compromissos, esses de curtíssimo prazo e que determinam ou não a operação do clube, e que a gente possa começar um 2026 um pouco melhor. Com relação à venda de jogadores, é relacionado diretamente ao orçamento do futebol. Então, o futebol, a conversa com o futebol, e não parte de mim a definição se esse jogador pode vir ou não pode vir, jamais o meu time ou eu vamos opinar a respeito disso. O que a gente vai dizer é o seguinte: você tem este orçamento. E o orçamento, evidentemente, que ele parte de receitas. Né? E uma das linhas de receitas de qualquer clube de futebol hoje no Brasil, eu diria no mundo, também é a venda de ativos. Então, existe uma correlação que precisa ser respeitada. E é essa a conversa que eu já venho tendo com o Dutra Júnior, com o Paulo Pelaipe, que é um craque que tem bastante experiência e entende a construção desse tipo de orçamento. As conversas têm sido muito tranquilas, já existe uma indicação de que será esse número, mas a gente vai ter que correr com a bola andando, porque agora que a gente, nessa última semana, que a gente começa a ter um entendimento mais claro da situação do clube, e aí algumas mudanças podem acontecer, espero eu, que para cima, né? O Alex, só mais uma, Pedro, com relação a esse assunto. O Vaguinho está pedindo para perguntar aqui, mas eu pedi licença, porque é no mesmo assunto aqui que o Léo levantou. Se a situação, Alex, ela é preocupante, mas administrável, qual é a prateleira que o Grêmio vai poder contratar para reforçar um time que ficou, assim, uma base boa do ano passado, ou desse ano, perdão? E nesse sentido, qual é o papel do Celso Rigo, que é um personagem do Grêmio, tu já conhece muito bem, né?
Ele foi um personagem da eleição aqui pra gente, foi um investidor que ajudou, no caso Soares, que foi um case nacional. Qual é a prateleira que o Grêmio pode contratar e aonde que entra o Celso Rigo nisso? Eu acho que a folha do Grêmio, eu tenho certeza que a folha do Grêmio estará na parte de cima da tabela do ranking, vamos dizer assim, dos clubes do futebol brasileiro. Sim. Isso eu não tenho nenhuma dúvida com relação a isso. A pergunta específica do Dr. Celso, que é uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer, e é incrível que o Grêmio tenha esse tipo de figura que vem ajudando o clube, e aí não só para o Dr. Celso Rigo, mas qualquer um que olhe para o clube e que tenha interesse em fazer investimentos do clube, o que eu acho que nós temos que fazer é criar estruturas para que isso aconteça, estruturas financeiras para que isso aconteça. Eu acredito pouco nesse que aqui comumente se chama de aporte, e aí é o aporte personalíssimo daquela pessoa. Eu acho que a gente afasta possibilidades de investidores. Enquanto que se eu tenho uma FDIC com regras muito claras, lastreadas por um fundo, me dá a possibilidade de trazer esses gremistas que têm o interesse em investir no clube, porque você tira toda essa questão personalíssima e passa a ser um fundo que tem a relação com o clube. E o clube, com este fundo, tendo que honrar algumas regras que foram pré-estabelecidas. Alex, é o Wagner, eu sou torcedor identificado do Internacional, mas sou jornalista e quero abusar da tua boa vontade aí, da tua inteligência, para fazer uma pergunta mais genérica assim, sobre futebol. Contratar jogador com contrato de produtividade no Brasil é viável? Eu acho que é uma prática que já acontece no mundo inteiro. Por que não acontece aqui? Acho que o mercado já... Eu acho que pode acontecer. Eu entendo que é algo absolutamente possível. Principalmente quando você... O que você está falando é que você tem que ter um fixo e um variável com base em metas alcançadas, em performance. Exato. Né? Que é diferente do bicho, que é uma característica muito específica do Brasil, né? Uhum. E que já é cultural, enfim, que a gente não mexeria. Mas sim, eu acho que você estruturar o pagamento de uma remuneração onde você tem uma parte fixa ou de uma variável já acontece no mundo inteiro e jogadores que vão jogar na Europa, por exemplo, isso já é natural e normal, acontece. Mas o Grêmio fará isso? Eu acho que é uma possibilidade. Ô Alex, tu falaste Desculpa, não, tu falaste de FDIC, né? E antes tu tinha falado de trocar juro ruim por juros mais convidativos ou mais palatáveis, né? Mais acessíveis. E tu fala agora de um FDIC, que é um fundo de investimentos que tem período ali de 5, 6 anos, que tem que obedecer governança. Esse fundo, tu já tem ele arquitetado, tu tá trabalhando nele, para quando tu pretende lançá-lo? Curtíssimo prazo. Eu tenho uma pergunta. Opa, desculpa. Desculpa se eu não me alonguei na resposta, mas sim, a gente já a conversa já vem acontecendo, isso é um desejo do presidente, a gente está só terminando porque os fundos eles precisam ter lastros, a definição e as discussões em cima desses lastros que estão acontecendo nesse momento. Mas a gente vai correr e a ideia é que a gente faça isso no curtíssimo prazo. E para captar quanto no mercado? 200, 300 milhões ou sem limite? Não, não, tem limite. Tem limite porque... E o limite... E aí exatamente o que falta da definição, porque o limite geralmente ele é relacionado ao lastro. Uhum. Mas eu não acho que a gente precise nesse momento de ir para o mercado com um fundo de 200 milhões.